Olha aqui, pessoal. Essa é a aula 6 e essa questão caiu na prova do Colégio Naval de 1956 e é uma regra de 3 composta. Nós vimos várias aulas, até a aula 5, regra de 3 simples. Essa é regra de 3 composta. Então vamos ver só. Olha só. Um contra-torpedeiro com uma guarnição de 300 homens necessita de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem de 20 dias. Então, vamos ver lá. 300 homens, ó. 300 homens, tá vendo? 300 homens necessita de 120 mil litros de água para efetuar uma viagem de 20 dias, tá vendo? Aí ele vem aqui e diz o seguinte: aumentando a guarnição de 50 homens, então como é que vai ser? Aqui tinha 300 homens, mais 50 homens, que ele aumentou, ficou 350 homens, tá vendo? Aumentando a guarnição de 50, e a água de 6 mil litros, então a água era 120 mil, passou a ser 126 mil litros de água. Pergunta-se, qual poderá ser a duração da viagem? Quer dizer, quantos dias vai durar essa viagem? Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente começa a conversar com a variável. A regra de 3 composta é diferente da simples. Eu tinha 300 homens para 20 dias. Tá vendo? Mais homem. Olha só, a guarnição vai ficar em menos dia. Então, ela é inversa. Essa aqui é inversa. Tá vendo? Agora vamos analisar. 120 mil litros, conversar com a variável, dava para 20 dias. Esquece essa aqui. Mais litros de água, você vai ter mais dias para poder utilizar essa água, porque ela aumentou a quantidade de água, de litros de água, de 120 para 126, então aumenta o número de dias, tá vendo? Aumenta o número de dias. Então, como é que eu vou montar? A regra de 3 composta funciona dessa forma. Eu tenho x é igual, eu já coloco a variável aqui, e eu dou um traço, e vou fazer o seguinte: o que é inversa, eu não inverto. Então, como ela é inversa, 300 fica em cima, 350 fica embaixo. Como essa aqui é direta, ela é direta, porque ela aumentou a quantidade de litros, automaticamente vai aumentar o número de dias. Se ela é direta, a gente inverte. 126 mil vai para cima, estava embaixo, e para baixo vem os 120 mil litros. Na regra de 3 composta, o que é direta, você inverte. O que é inversa, você mantém, não inverte. Tá certo? Agora, os 20 dias fica onde está posicionado, fica em cima, porque ele está em cima. Agora, nós vamos fazer o processo de quê? De simplesmente
simplificação dessa expressão. Todos os zeros de cima eu posso cortar com o zero de baixo. Então, repara, ó, 300, posso cortar o zero do 300 com esse zero aqui. Poderia cortar esse zero com esse zero. Não tem problema, deixa que você corte em cima e embaixo. Agora, repara, ó, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Aí eu já cortei os zeros, mas tem um zero aqui, eu posso cortar esse zero com este zero. Tá vendo? Aí eu fiquei com o quê? Fiquei com 126. Ó, aqui é 30. Tá vendo? Com 35. Eu posso cortar aqui por 5, fica 6. Por 5, fica 7. Tá vendo? Aí, olha só. Fiquei com 6 vezes 126 vezes 2. Tá vendo? Aí você vai analisar aqui o seguinte. O 126, o 12 é por 2, que dá 6. O 2 é por 2, que dá 1. Agora repara, aqui tem um 6 em cima. 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1. Então eu fiquei com 126 vezes 1, vezes 1. Então aqui deu quanto? 126. Que é divisível por quanto? Por 7. Por quê? Sobrou apenas o 7 lá embaixo. 126 dividido por 7 são quanto? 126 dividido por 7. Divide as duas casas, vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 12 dá quanto? Dá 5. Baixa o 6. Quanto vai dar aqui? Vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 56, nada. Então, quantos dias, quanto poderá ser a duração da viagem? 18 dias. Pronto, aqui é a resposta do problema, ok?